E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante de medicina da Universidade Regional do Cariri e hoje nós vamos conversar sobre fármacos que inibem a enzima ciclooxigenase. Aí o livro que eu estou utilizando como bibliografia principal, que é o livro de farmacologia do Hengdale da 8ª edição, ele fala a seguinte divisão. Tem os anti-inflamatórios não esteroidais clássicos, que são os AINES clássicos, que inibem tanto a ciclooxigenase 1 quanto a ciclooxigenase 2, tá? COX-1 e COX-2. E tem os COXIBs, que inibem seletivamente a COX-2. A gente vai destrinchar um pouquinho disso melhor durante a nossa aula. Vai ser uma aula bem extensa, então eu já peço que você pegue sua água, pegue seu café. Eu já estou com minha água aqui do lado, porque vai ser uma aula bem extensa para a gente destrinchar todo o capítulo 26 do livro de Hengdale Farmacologia. De antemão, já peço que você curta esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento. E se você puder também trazer alguma contribuição financeira ao canal, por favor, faça uma colaboração nessa chave Pix que está aparecendo aí na tela, que você vai estar me ajudando bastante. Se não puder também, não tem problema, só a sua visualização, curtida, comentário, compartilhamento, já vai ser um grande auxílio para o meu canal. Então, nós teremos, pessoal, os seguintes objetivos. Inicialmente, definir o que são os anti-inflamatórios não esteroidais e reconhecer suas principais indicações clínicas. Compreender o mecanismo de ação dos AINES, especialmente a inibição das enzimas ciclooxigenase 1 e 2 e suas consequências fisiológicas. Vamos conversar um pouquinho sobre a COX-3, tá? Que não é unanimidade entre os autores. Inclusive, o livro do Hengdale não trata da COX-3. Mas é muito discutido na literatura, a gente vai falar um pouquinho na aula também. Diferenciar as isoformas COX-1 e COX-2 e explicar a relevância dessa distinção para o desenvolvimento dos inibidores seletivos, que são os COX-IBs, que são inibidores da COX-2. Identificar os principais efeitos terapêuticos dos AINES, que são efeitos anti-inflamatório, analgésico, antipirético e relacionados à inibição da síntese das prostaglandinas. Reconhecer as limitações dos AINES no tratamento de doenças inflamatórias crônicas. Listar os principais efeitos adversos dos AINES e dos COX-IBs, destacando os que afetam o trato gastrointestinal, os rins, a pele, o sistema cardiovascular e também o sistema hematológico. Comparar os AINES tradicionais e os inibidores seletivos da COX-2, que são os COX-IBs, quanto à eficácia e à segurança. Descrever as propriedades farmacocinéticas e as indicações clínicas de fármacos importantes dessa classe, como a aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, paracetamol, celecoxib. E eu também peguei de uma outra fonte sobre a dipirona, porque como o Hengdale ele é um livro americano, ele não trata muito da dipirona, porque a dipirona é proibida nos Estados Unidos. Mas como ela é utilizada no Brasil, eu tive que buscar fontes externas para trazer para vocês sobre esse medicamento muito importante no nosso país. Analisar casos clínicos e situações em que o uso racional dos AINES deve considerar riscos e benefícios individuais e compreender os princípios do uso seguro e responsável dos AINES, incluindo interações medicamentosas e monitoramento de pacientes de risco. Então vamos lá. O que são, pessoal, os AINES? AINES nada mais é do que a sigla para anti-inflamatórios não esteroidais. Nós temos também os AIAs, mas que não vão ser tratados dessa aula, que são os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, corticosteroides, que não vão ser trabalhados na aula de hoje, tá? Vai ser em outro momento. E esses anti-inflamatórios, pessoal, eles são muito utilizados no tratamento de inflamações, de dor e de febre. Então, eles são anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. Eles atuam sem envolver os efeitos hormonais dos corticoides, e por isso eles trazem, em certo ponto, menos efeitos colaterais, tanto em curto quanto em longo prazo. Eles são presentes em praticamente todas as áreas da medicina. Se você quiser ser um ortopedista, médico de família, um nefrologista, se você quer ser um ginecologista obstetra, tudo isso você vai ter que ter um conhecimento gigantesco sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, tanto para prescrever, quanto também para não prescrever. Porque vocês vão ver que são drogas que em determinadas situações elas são maravilhosas, mas em outros pontos eles têm componentes nefrotóxicos, hepatotóxicos, cardiotóxicos, que vocês vão ter que ter um cuidado gigantesco para prescrever ou não prescrever esses medicamentos. Exemplos práticos desses anti-inflamatórios nós temos ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina. São medicamentos muito utilizados no Brasil e no mundo inteiro e que um bom médico deve conhecer todos os mecanismos de ação para fazer uma prescrição segura e racional desses anti-inflamatórios. Qual é o mecanismo de ação desses AINES? Eles vão inibir
essa enzima que é a ciclooxigenase, que tem 2/3 isoformas. As isoformas que são unânimes, assim, de consenso internacional, é a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, a COX-1 e a COX-2, mas também existem evidências de que existe no sistema nervoso central a COX-3, tá? A ciclooxigenase 3. Foram feitos vários estudos em animais, estão sendo cada vez mais feitos estudos em seres humanos, e tudo indica que essa ciclooxigenase ela existe, tá? E por isso, alguns anti-inflamatórios que são atípicos, tá? Como, por exemplo, o próprio paracetamol, o acetaminofeno, ele age nesse tipo de COX, e por isso ele tem essa ação mais centrada num componente mais analgésico e antipirético e menos anti-inflamatório. Essa COX, essa ciclooxigenase, em qualquer uma das suas isoformas, elas vão transformar esse ácido araquidônico em prostaglandinas, que são substâncias que causam inflamação, dor e febre. Então, se você tiver menos prostaglandinas, você vai ter menos inflamação e menos dor. Então, uma representação simples é o quê? O ácido araquidônico, tá? Ele vai ser convertido por meio das COX em prostaglandinas, e os AINES eles vão bloquear essa etapa, a etapa das COX, e não vai deixar formar prostaglandinas. Não formando prostaglandinas, não vai ter febre, não vai ter dor, não vai ter inflamação. Aqui eu vou dar os devidos créditos à professora mais magnífica de farmacologia, que é a doutora Ana Luísa Martim, que é professora do curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri e também da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Esse esquema aqui eu tirei de uma aula dela, muito boa, muito didático, então funciona da seguinte forma. As nossas células, elas têm uma bicamada fosfolipídica, tá? É uma bicamada fosfolipoglicoproteica. E qual é o lipídio que forma nossas membranas? São os fosfolipídios, tá? Que são compostos anfipáticos ou anfifílicos, que tem uma cabeça que ela é polar, tá? Que é o fosfato, e tem uma cauda majoritariamente apolar, que é o ácido graxo. Tá? Quando você tem uma parte que ela é hidrofílica e outra hidrofóbica, forma um composto anfipático. Por isso que nossas células interagem tanto com substâncias que se misturam com água, quanto substâncias que não se misturam com água. Porque você tem compostos hidrofílicos e hidrofóbicos. Aí é o seguinte, digamos que você tem uma lesão nessa célula. Essa lesão na célula, pessoal, vai fazer com que o nosso organismo desenvolva um esquema para que essa célula morra sem causar dano às demais. Então, nossas células elas podem morrer tanto por necrose quanto por apoptose. Então, como é que funciona? Quando as nossas membranas biológicas sofrem uma lesão celular, como está mostrado aí na imagem, vai vir uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai quebrar esses fosfolipídios em ácido araquidônico. Aí observa o seguinte, esse ácido araquidônico ele pode entrar em duas vias diferentes. As vias das ciclooxigenases e as vias das lipoxigenases. As ciclooxigenases nós temos 3 isoformas, 2/3, tá? 2 que são consenso e 3 que são quase consenso. Então nós temos a COX-1, COX-2 e COX-3, tá? Ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, ciclooxigenase 3. E no caso das vias das lipoxigenases, você tem as LOX, tá? As lipoxigenases, que vão quebrar esse ácido araquidônico em leucotrienos, que vão causar broncoconstrição, dor, e também esses leucotrienos eles são quimiotáticos para os neutrófilos. Quando a gente for estudar sobre asma e sobre medicamentos para asma, muitos, inclusive, vão agir nessa via dos leucotrienos. Mas a título de inflamação, o foco maior vai ser nas ciclooxigenases. Principalmente a COX-1, a COX-2 e a COX-3 também. Vamos lá. Quando você tem essa lesão celular, você vai entrar principalmente na via da COX-2. Mas eu vou explicar como é que funciona cada uma dessas COX, porque vai ser interessante como esses anti-inflamatórios vão agir. Então é o seguinte, no caso da COX-1, tá? A COX-1 ela é chamada de COX constitutiva, porque ela vai agir, pessoal, na homeostase corporal. Ou seja, para que o nosso corpo funcione dentro dos limites da normalidade. Então, por exemplo, nas plaquetas, essa COX-1 ela vai quebrar esse ácido araquidônico em tromboxano A2 e vai ser muito importante para quê? Para que você aumente a agregação plaquetária e cause também a vasoconstrição. É muito importante para quê? Para evitar hemorragias, entendeu? Aí, por exemplo, se por acaso esse AINE ele for agir na COX-1, um dos efeitos adversos vão ser quais, pessoal? Maior risco de sangramento. Por quê? Se eu inibo a COX-1, eu vou inibir a síntese do tromboxano A2. Consequentemente, eu vou ter menos agregação plaquetária. Tendo menos agregação plaquetária, aumenta o risco de quê? De hemorragias.
No estômago, pessoal, essa COX-1 ela vai ser importante para quê? Ela vai agir, né, quebrando o ácido araquidônico, em quê? Em prostaglandina 1, prostaglandina 2, que vão ajudar a formar o muco protetor e proteger o estômago, certo? Então, se eu inibo a COX-1, qual é um dos efeitos adversos? Não ter essa proteção gástrica. Então, aumenta o risco de feridas, de úlceras no estômago, de úlceras no duodeno. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Eu preciso conhecer esses mecanismos para saber em que situação prescrever ou não prescrever, certo? E a COX-1, ela vai agir também nos rins. Como? Ela vai quebrar esse ácido araquidônico em prostaglandina 2, que é um potente vasodilatador, então vai ser muito importante para que a arteríola aferente ela se dilate, aquela que vai chegar lá no glomérulo, e você tenha maior perfusão renal. Se por acaso eu inibo essa COX-1 nos rins, o que vai acontecer também? Eu vou ter menos síntese dessa prostaglandina, você menos vasodilatação, vou ter uma vasoconstrição daquela arteríola aferente, vai ter menos perfusão no rim. Então tem um risco de injúria renal. Essa prostaglandina 2 é muito importante para aumentar a taxa de filtração glomerular. Então, se eu não tiver uma prostaglandina funcionante no rim, eu tenho um risco de ter injúria renal aguda. Isso é a COX-1, tá vendo que ela, em todos os seus níveis, ela vai atuar em uma via constitutiva, por isso que ela é chamada de COX constitutiva. Vamos ver a COX-2. A COX-2, pessoal, uma parte dela vai atuar na parte constitutiva. Você vê aqui, tá? Por essas setas vermelhas, que ela também age no rim, fazendo o quê? Produção de prostaglandinas, vasodilatação e aumenta a taxa de filtração glomerular, e ela age nos vasos sanguíneos. Aí esse ponto é que complica quando a gente vai prescrever um seletivo da COX-2 em detrimento de não seletivos. Por qual motivo? Nos vasos sanguíneos, essa COX-2 ela vai quebrar o ácido araquidônico em PGI2, que é anticoagulante. Então diminui a agregação plaquetária e vai causar uma vasodilatação. Se por acaso eu inibo só a COX-2, eu vou deixar só a COX-1 funcionando, certo? Certo. É maravilhoso, né? Porque olha aqui, a COX-1 ela só age em vias constitutivas. Só que se eu bloquear a COX-2, tá vendo que eu também vou pegar uma parte constitutiva dos vasos sanguíneos? E se eu impeço a agregação plaquetária, desculpa, se eu impeço a agregação plaquetária bloqueando a COX-2, eu vou deixar só a COX-1 agregando plaquetas. Tá vendo que eu aumento o risco de formação de quê? De trombos e, consequentemente, de doenças arteriais, cardiovasculares, por obstrução desses vasos sanguíneos. Então tem que ter um equilíbrio. Por isso que aqui a homeostase tem que estar o vaso funcionando, diminuindo a agregação, mas tem que também ter nas plaquetas um aumento da agregação. Para assim, nem eu ter um risco de hemorragias e também não ter um risco de obstrução. Então tudo é custo-benefício, tá, pessoal? Você prescrever tanto inibidores não seletivos, que são aqueles que agem em COX-1 e COX-2, como aqueles que agem também só na COX-2. Se eu estiver pensando em nível de estômago, quero proteger o estômago apenas. Beleza, prescrevo um inibidor seletivo da COX-2. Aí, consequentemente, o estômago ele vai estar mais protegido. Não quer dizer que ele vai estar 100% protegido, mas vai estar mais protegido. Mas se eu estiver pensando no coração, aí complica. Por quê? Porque se eu inibo só a COX-2, aumenta o risco de trombos. Entendeu? Então, se você vê, os COX-IBs, eles foram desenvolvidos para trazer uma maior segurança, principalmente gástrica, só que os eventos cardiovasculares, muitos deles estavam e não estavam previstos. Inclusive, alguns COX-IBs foram até retirados do mercado, porque aumentaram o risco de acidentes vasculares encefálicos, certo? E nós temos também, pessoal, dessas COX-1 e COX-2, a COX-1 ela é constitutiva. A COX-1, tá? E a COX-2 é assim, uma parte é constitutiva, mas tem uma parte aqui, ó, pessoal, que ela não é bacana. Que ela age em todas as células, aumentando essas prostaglandinas, vão causar aqueles sintomas da inflamação. Então vai ter vasodilatação. Se o vaso dilata, aumenta a migração de células pró-inflamatórias e tudo mais, aumenta o calor no local, a vermelhidão, porque o sangue é vermelho, fica mais vermelho no local, aumenta também a perda de plasma, tá? Que vão causar aquele edema, e também os nociceptores, tá? Que eles vão sinalizar a dor para o nosso corpo, vai fazer, com essas prostaglandinas eu vou ter uma diminuição do limiar da dor. Então, por exemplo, tá aqui, eu não estou com nenhuma inflamação nessa região. Então, se eu dou um tapa aqui, pessoal, você vê que eu tenho que botar uma força muito maior. Aqui o limiar da dor tem que ser muito mais forte. Agora, se aqui tivesse tudo inflamado, só bastava triscar que doía, o limiar era mais baixo. Então, com o aumento das prostaglandinas, eu diminuo o limiar da dor. Tá? Então, isso aí é que é complicado.
E a COX-3, que está sendo muito estudada, tá, pessoal? Tudo indica que ela existe lá no cérebro, e quando você tem essa COX-3 quebrando esse ácido araquidônico, vai produzir várias prostaglandinas. PGE1, PGE2, causando também vasodilatação, vai atuar diminuindo o limiar da dor, e também lá no hipotálamo, tá? O hipotálamo que é lá que você vai ter o termostato, tá? Que é o nosso controlador da temperatura corporal. Então, se você aumenta a prostaglandinas lá, meio que você vai alterar esse termostato e a temperatura tende a aumentar, você tende a ter febre, tá? Pirexia. Tá vendo que você entendendo cada um desses pontos dessa ciclooxigenase, você vai saber quando prescrever inibidores que são seletivos da COX-2, ou então não seletivos, que agem COX-1 e COX-2, ou aqueles que agem mais da COX-3, como é o caso do paracetamol. Então vamos lá. Vocês vão ver aqui que durante todo esse capítulo, o foco maior vai ser sempre na COX-1 e na COX-2, que é o que o Hengdale, o livro de farmacologia, que eu estou tirando como referência principal, ele fala. Mas eu trouxe também outras fontes, nos quais eu sempre abordo também a COX-3 e também a dipirona, que não é abordada no livro do Hengdale. Então vamos lá. A meta, pessoal, desses fármacos é inibir mais a COX-2. Por quê? Porque a COX-2 ela tem uma parte não constitutiva. Quem é a COX que é constitutiva mesmo é a COX-1. Então, a meta era inibir só a COX-2. Até descobrir que depois só inibir a COX-2 também dá problema. E vamos lá, onde é que elas atuam? A COX-1 atua nos tecidos normais, protegendo a mucosa gástrica, regulando as plaquetas, aumentando a agregação plaquetária. E se eu inibir a COX-1, impedir a COX-1 de funcionar, aumentam os efeitos gástricos e aumenta o risco de sangramento. Já a COX-2, pessoal, tem uma parte constitutiva nos rins e nos vasos sanguíneos, mas também ela vai atuar nos locais de inflamação quando você tem algum estímulo estressor. Aí vai produzir prostaglandinas inflamatórias, e quando você inibe essa COX-2, você tem um efeito anti-inflamatório desejado. E os COX-IBs, tá? Que são inibidores seletivos da COX-2, agem só na COX-2. Eles são projetados para inibir só essa COX-2, que é uma COX não constitutiva. Já a COX-1 é constitutiva. Então vão reduzir a inflamação e a dor, com menor risco de gastrite e de úlceras. Exemplos, o celecoxib, o etoricoxib, o parecoxib, vocês estão vendo aí na tela que um tipo de coxib que é usado no Brasil, que é o celecoxib. A vantagem é que tem menos efeitos gástricos, e a desvantagem, que a gente conversou, aumento do risco cardiovascular, causando trombose e infarto. Em doses terapêuticas já tem muitos estudos dizendo que esse risco não é tão grande assim, tá, pessoal? Mas ele existe, então preciso falar com vocês. Os efeitos indesejáveis dos AINES e dos COX-IBs no geral é que você vai ter irritação gástrica, úlceras e sangramentos, sendo estes, né, gástricos, úlceras, sangramentos, são menores no caso dos COX-IBs, tá, dos inibidores seletivos da COX-2. Eles reduzem a função renal, tanto os seletivos quanto os não seletivos, né, porque você vê que tanto a COX-2 quanto a COX-1 agem nos rins de forma benéfica, tá? O outro ponto também, um efeito indesejável, é a retenção de sódio e aumento da pressão arterial. Risco cardiovascular, que é maior nos COX-IBs do que nos não seletivos. E também interferência na agregação plaquetária no caso da aspirina. A aspirina é interessante, que é o seguinte, ela é não seletiva, porque ela age na COX-1 e na COX-2, só que ela tem uma afinidade maior pela COX-1. Se tem mais afinidade pela COX-1, observa qual é a tendência. É você inibir a agregação plaquetária. Se você só inibe a agregação plaquetária, mas deixa a desagregação plaquetária da COX-2 com maior vapor, você tende a aumentar o risco de sangramento. Tá? Então, vamos entender. Quando é interessante e não é interessante prescrever a aspirina. Para pacientes que têm risco cardiovascular, risco de trombose, perfeito. A prescrição é essa, tá? O AS que vocês conhecem, o ácido acetilsalicílico, é a aspirina. Ela é prescrita para isso, para impedir a formação desses trombos. Mas se você, por exemplo, já está em uso de varfarina, você não tem um risco de trombose, e você começa a tomar do nada, há um risco maior de sangramento. Então, tudo depende da necessidade do paciente. Você tem que entender o perfil daquele paciente para você prescrever ou não prescrever um AINE. Pontos chaves, tá, pessoal? Os AINEs, eles bloqueiam COX-1 e COX-2, fazendo com que você tenha menos produção de prostaglandinas. Os COX-IBs agem seletivamente na COX-2. Eles são usados amplamente para uma ação analgésica, diminuir a dor, ação antipirética, reduzir a febre,
e ação anti-inflamatória, diminuindo a inflamação. Eles podem ter efeitos gástricos, renais e cardiovasculares. Os cardiovasculares são muito maiores nos coxibes do que nos não seletivos. Esses AINES, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais, eles são fármacos semelhantes à aspirina. A aspirina ou AIS, que foi o primeiro a ser estudado, sempre se compara com ele. Eles inibem a COX, reduzindo o quê? Prostaglandinas e tromboxanos. Os tromboxanos agem lá nas plaquetas, aumentando a agregação plaquetária. E tá aqui, ó, o Hengdale ele divide dessa forma. A gente aprende nos outros livros que é assim, anti-inflamatórios não esteroidais. Aí fala assim, AINES. Não tem essa seleção de tradicionais e COX são AINES, aí tem AINES não seletivos e seletivos. Aí os AINES não seletivos são aqueles que inibem COX-1 e COX-2, e os AINES seletivos que inibem só COX-2. O Hengdale já faz a seguinte distinção. AINES tradicionais é que são o que nos outros livros são os não seletivos, são os AINES tradicionais. Inibem COX-1 e COX-2, ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. E os coxibes são os famosos seletivos. Seletivos para quem? Para COX-2. Porque eles só vão inibir a ciclooxigenase 2, que tem aquela ação não constitutiva. Vocês vão já ver o porquê. Porque a molécula do COX-2 ela já é bem maior. Então, para ser seletivo para ela, tem que ser um fármaco maior para conseguir se encaixar. Já a COX-1 ela já é bem menorzinha. Então, se for um fármaco pequeno, pode agir. Se for um fármaco grande, age também. Então, por isso que geralmente existem mais fármacos não seletivos do que seletivos. Principais usos tá, desses AINES dos coxibes são, eles servem para aliviar a dor, a febre, o edema inflamatório, usado muito em pacientes com artrite reumatoide, com osteoartrite, espondilite anquilosante, usar também em traumas, em torces, dores pós-operatórias e também odontológicas, usados em cefaleias, em dismenorreias, que são as cólicas menstruais, e estão disponíveis, pessoal, em diversas formulações, em comprimidos, em injeções, em géis. Aí, por exemplo, ó, no caso das formas disponíveis, os comprimidos e as cápsulas são o que a gente mais usa, tá, para dor e inflamação leve e moderada. As soluções injetáveis já são mais usadas para dor intensa ou então no pós-operatório, porque geralmente formulações orais não são tão potentes assim. E os géis e cremes tópicos já são utilizados em inflamações que são mais localizadas, em traumas, artrites, em torces. Aí tem alguns exemplos, tá? Comprimidos, tem como ibuprofeno, naproxeno, celecoxib. O ibuprofeno, inclusive, tem indicação para quando você tem algum entorse, tá? Você utilizar o ibuprofeno de cápsula gelatinosa, que já não é aquele comprimido clássico que a gente conhece. Os injetáveis, diclofenaco sódico, cetoprofeno, tem eles em formulação injetável. Os géis tópicos nós temos diclofenaco, dietilamônico, piroxicam, e essas formulações elas permitem ajustar a via e a dose conforme o tipo e a intensidade da dor. Então é interessante você conhecer também o mecanismo e as principais vias de administração desses AINES e coxibes. Ainda em relação a esses mecanismos que a gente já conversou, todos os AINES inibem as COX, que convertem o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos, tá? A COX-1 ela é constitutiva, ela atua em funções fisiológicas como gastroproteção, agregação plaquetária para prevenir hemorragias e o fluxo renal. A COX-2 ela é indutível, então você vai ter ela em uma parte na homeostasia, mas em outra parte quando você tem uma inflamação real. Aí ela é um enzima indutível que é ativado em processos inflamatórios que produz nesse mediador da inflamação, que são as prostaglandinas inflamatórias. Só que eu coloquei aqui em amarelo para a gente não esquecer. Existem algumas exceções significativas, que é o seguinte: a COX-2 ela é expressa constitutivamente no rim, principalmente aqui gerando a prostaciclina, que tem um papel na homeostase renal e no sistema nervoso central, onde sua função ainda não está clara. Por isso que também existem alguns AINES, pessoal, que eles atuam no sistema nervoso central para inibir uma terceira COX, que é a COX-3. Quem faz isso é o acetaminofeno, tá? Ou paracetamol. Diferenças clássicas entre elas, ó, a COX-1 ela é constitutiva, atua nas plaquetas, na mucosa gástrica, nos rins. A COX-2 ela é induzida, então, por ação dos macrófagos, dos sinoviócitos. A função da COX-1 ela é fisiológica, já a COX-2 é uma resposta inflamatória. A COX-1, se você inibir ela, você vai ter efeitos adversos gástricos e renais. E se você inibir a COX-2, você vai ter um efeito terapêutico anti-inflamatório, mas também pode ter efeitos adversos cardiovasculares, porque lembra que ela tem uma função constitutiva nos vasos sanguíneos e pode também ter um efeito adverso nos rins. E aqui os tipos, né, que o Hengdale traz: AINES clássicos e coxibes. O que são esses AINES clássicos? Não seletivos. E os coxibes seletivos para COX-2. Aqui depois pode dar uma pausa e observar
cada um desses medicamentos, tá, pessoal? Tem aí, por exemplo, o celecoxib, que ele é um tipo de coxib, que é usado, por exemplo, em artrite reumatoide, osteoartrite, espondilite anquilosante, e assim vai. Tem vários outros aí que vocês podem dar uma olhadazinha, tá? Essa tabela eu retirei lá do Hengdale. Uma observação importante, tá? Os ARNs tradicionais, repetindo, atuam em COX-1 e COX-2 não seletivamente. E os coxibs agem mais na COX-2, tendo menos toxicidade gastrointestinal. Isso não quer dizer que a toxicidade gastrointestinal é zero, tá? Existe uma toxicidade gástrica, mas muito, muito, muito menos do que os não seletivos. Aí, um detalhe importante, tá, pessoal? Nós temos aqui algumas moléculas que são de anti-inflamatórios colocadas aí, e temos 3 exemplos escritos. O celecoxib, que ele é um coxib, inibidor seletivo da COX-2, ele tem menos irritação gástrica, mas pode estar mais ligado a eventos cardiovasculares. O naproxeno, ele tem um melhor perfil cardiovascular, e a indometacina, pessoal, ela é um anti-inflamatório muito, muito potente, só que tem mais riscos de efeitos adversos renais. Então, é interessante você ver na bula cada uma dessas especificidades antes da prescrição. A eficácia dos AINES ela é bem semelhante, porque vão atuar nas COX, só que o perfil de segurança é diferente. Então a escolha vai depender de vários fatores, da idade, das comorbidades do paciente, do risco gastrointestinal prévio que ele tem, do risco renal, do risco cardiovascular, da duração desse tratamento, se vai ser em curto, em longo prazo, e deve-se evitar o uso prolongado sem acompanhamento médico. Aliás, se puder evitar o uso prolongado em qualquer situação é ótimo, se não, com um acompanhamento médico para sempre avaliar as enzimas hepáticas, a função renal e também como está o seu sistema cardiovascular. O paracetamol, pessoal, sempre coloco um parênteses nele porque ele é uma coisa muito específica. Ele é um excelente analgésico, um excelente antipirético, só que tem pouco efeito anti-inflamatório. Tudo indica porque ele age mais na COX-3, lá do sistema nervoso central. Então diminui a dor, diminui a febre, mas a inflamação nem tanto. Ele atua principalmente no sistema nervoso central, inibindo a síntese central de prostaglandinas, e é útil, tá, quando você tem uma contraindicação dos AINES tradicionais, principalmente aqueles que têm um maior risco de distúrbios gástricos por inibir, por exemplo, a COX-1. Isso acontece muito, por exemplo, com o uso prolongado de ibuprofeno. O ibuprofeno ele é um anti-inflamatório excelente, mas o uso dele em larga escala e sem acompanhamento médico tem um risco sim de feridas gástricas. Aí vamos lá, tá? Esses AINES, lembrando, são medicamentos que diminuem a dor, ou seja, são analgésicos, diminuem a febre, são antipiréticos e diminuem a inflamação porque eles são anti-inflamatórios. Exemplo, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib. Como é que eles agem? Bloqueando a COX, que essa COX é essencial para produzir prostaglandinas, que são substâncias que causam dor, porque vão aumentar a sensibilidade dos nervos. Aumentar a sensibilidade como? Diminuindo ou aumentando o limiar da dor. Diminuindo o limiar da dor. Provocam febre, agindo no cérebro, lá no controle da temperatura, no hipotálamo, e geram inflamação porque aumentam o fluxo de sangue e também o inchaço. Então é o seguinte, se você bloqueia a COX, você produz menos prostaglandinas e os sintomas melhoram. Essa é a ideia. Mais uma vez, uma distinção clássica entre essas duas COX. A COX-1 presente no corpo, né, e tem função de proteger o estômago, ajuda na coagulação, ou nas plaquetas, tá? E também proteger os rins. E a COX-2 é ativada durante as inflamações, a sua parte não constitutiva, produzindo prostaglandinas que causam dor e inchaço. Por isso, COX-1 pode causar efeitos colaterais, como é o caso da dor no estômago, e a COX-2 alivia a inflamação sem agredir o estômago. Aí aqui, tá? Quais os 3 principais efeitos terapêuticos? Anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Anti-inflamatório, menos prostaglandinas, menos vasodilatação e edema, ou seja, o local inflamado desincha e vai esquentar menos. Ação analgésica, porque sem prostaglandina, os nervos vão ficar menos sensíveis à dor. Por isso que vai melhorar a dor muscular, a dor de cabeça, a dor articular. E antipirético, no cérebro, essas prostaglandinas elas vão aumentar a temperatura corporal. E os AINES vão impedir isso, fazendo com que a sua febre caia. Então, detalhe, tá? Aqui é uma explicação um pouquinho mais detalhada daquele exemplo que eu falei lá no início, que para produzir essa COX, pessoal, é uma etapa gigantesca. Então, a gente pode resumir como 2 etapas, tá? Uma que você vai ter a dioxigenase. Essa dioxigenase, ela vai formar uma molécula chamada PGG2, e essa PGG2 é uma molécula que é intermediária. E ela vai fazer como? Essa PGG2 vai sofrer ação de uma outra enzima que é a peroxidase. E essa peroxidase vai transformar o PGG2 em PGH2. Esse PGH2 é que vai virar
as prostaglandinas. Então essa COX, você vê que ela vai funcionar em pares, porque ela é um dímero, mas só que só um lado dela vai trabalhar. E ela tem um canal hidrofóbico por onde o ácido aractônico ele vai entrar. Aí aqui no lado, no meu lado direito, tá, aqui, não sei se na hora da postagem vai mudar de local. Mas aqui no meu lado direito tá escrito assim, ó, as duas etapas do trabalho da COX. Então eu coloquei até como ficar mais didático, vocês entenderem a produção dessas prostaglandinas. Pensa na COX como uma máquina de duas fases, tá? Que trabalha em sequência. Então tem a primeira sequência que vai ser com a ação da dioxigenase. Então essa COX, tá? Que é essa ciclooxigenase, vai pegar o ácido aractônico e jogar duas moléculas de oxigênio nele, tá? Por isso que é dioxigenase, duas moléculas de oxigênio. O produto final disso tudo vai ser o quê? A formação do PGG2. O PGG2 ele é um intermediário que ele é muito instável. Então, para ele ficar mais estável, vai ter uma ação da peroxidase. Então, a COX, tá, ela vai pegar esse PGG2 e transformar em PGH2, trocando um grupo químico por outro, especificamente um hidroperóxi por uma hidroxila. Aí esse PGH2 ele vai ser o molde para fabricar os mais diversos tipos de prostaglandinas. Por exemplo, a PGE2, a PGI2, os tromboxanos, isso a depender do tipo de célula, certo? Aí observem, esses AINES, esses anti-inflamatórios, eles entram nesse canal da COX e vão entupir o canal da COX, impedir que o ácido aractônico entre. Então, não vão se formar prostaglandinas. Essa é a ideia do uso dos AINES. Então, esses AINES eles vão formar ligações com um aminoácido que é a arginina, especificamente a arginina 120, lá dentro dessa enzima. Sim, a COX é uma enzima, tá, pessoal? Aí é interessante uma coisa, olhem aqui na imagem. A COX-1, o canal já vai ser mais estreito. E a COX-2, observem aí na imagem, ela tem tipo um bolso lateral, um espaçozinho extra. Isso aqui explica porque fármacos que são maiores, como os coxibes, como o celecoxib, eles só se encaixam na COX-2, eles são seletivos, tá? E não se encaixam na COX-1. Tá vendo? A COX-1 ela é menorzinha. Então temos aqui um exemplo de um AINE, que é o fluorbiprofeno, tá? Ele vai conseguir adentrar bem na COX-1. Aí na COX-2 já vai ter que ser um fármaco maior, como é o caso de um coxib, o celecoxib. Aí vamos lá. Esses AINEs tradicionais... Deixa eu tomar um pouco d'água. Continuando. Esses AINEs tradicionais, que são os não seletivos, bloqueiam tanto o COX-1 quanto o COX-2. No caso, eles funcionam bem, mas não podem causar dano no estômago. É o caso da aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. E aqueles... Aliás, podem causar, tá? Dano no estômago. Esses que são não seletivos. E os seletivos têm o menor risco de irritar o estômago, tá? É o caso do celecoxib e etoricoxib. Observe o seguinte. O fluorbiprofeno, ele pode entrar tanto na COX-1 quanto na COX-2, tá vendo? Porque, como ele é um medicamento menor, ele consegue entrar e entupir ambas as enzimas. Já o celecoxib consegue agir na COX-1? Não consegue. Olha o tamanho da molécula em relação à enzima COX-1. Por isso que ele é seletivo para COX-2, por conta desse bolso lateral que a COX-2 tem. Essa imagem eu tirei também do Hengdale. Aliás, o slide inteiro foi do Hengdale. Aí vamos lá, continuando, os seletivos atuam na COX-2, tem menos, aliás, tem o menor risco de irritar o estômago, como é o caso do celecoxib e o etoricoxib. A aspirina é um caso especial porque é o seguinte, ela vai acetilar irreversivelmente uma parte da COX, tá? Que é especificamente a serina 530. Isso vai fazer com que, por exemplo, vai inibir essas plaquetas de uma forma que essa plaqueta não vai conseguir funcionar até ela morrer. Então você tem que esperar produzir novas plaquetas para que volte aquele efeito de agregação plaquetária. Entendeu? Então mesmo que eu pare o remédio, vai ser até o resto da vida daquela plaqueta, que vai inibir a produção desse tromboxano, e essa plaqueta ela não vai conseguir fazer o processo de agregação que ela fazia. Então tem que esperar os megacariócitos virarem outras plaquetas para que a função daquele local de inibição plaquetária volte a funcionar. Alguns outros efeitos dessa COX, só para ver se vocês entenderam, tá, pessoal? Os AINEs não seletivos, eles vão pegar a COX-1 e vão pegar a COX-2, então vão ter mais efeitos adversos, principalmente os efeitos gástricos, e os seletivos têm menos riscos gástricos porque não mexe na COX-1, então a proteção gástrica continua. Outros efeitos, tá, dessa COX vai acontecer bastante, por exemplo, eliminando radicais livres, tem um efeito antioxidante, como é o caso do solindaco, da nimesulida, e também eles diminuem a ativação do NF-κB, que é um fator que aumenta os genes inflamatórios. É o caso da aspirina que faz isso, tá? Então eles não só reduzem a inflamação, mas também protegem os tecidos contra danos causados por radicais livres e citocinas.
Olha, todos os AINES têm efeitos semelhantes aos da aspirina, porque eles foram estudados comparando com a aspirina, que foi o primeiro da classe, usado desde o final do século XIX. Esses efeitos acontecem porque todos bloqueiam a COX, impedindo a formação de prostaglandinas, que são moléculas que causam dor, inflamação e febre. Se o capítulo é assim, muitas vezes ele faz várias recapitulações. Então, dando efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. As prostaglandinas produzidas pela COX-2 participam ativamente das reações inflamatórias. Quando os AINES bloqueiam essa COX-2, o corpo produz menos prostaglandinas vasodilatadoras, o que causa menos vasodilatação, então os vasos não vão dilatar tanto, menor edema, menos inchaço, menor ação de medidores da histamina, tá? Que a histamina ela aumenta a permeabilidade dos vasos. Resultado final, o local vai ficar menos inflamado, vai ficar menos vermelho, menos quente, menos inchado. Aí, uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Os AINES, eles melhoram os sintomas, só que eles não tratam a causa da doença inflamatória. Então, se for uma causa imunológica, só vai reduzir o efeito inflamatório naquele período, mas vai voltar novamente. Se for por conta de alguma bactéria, tem que ser prescrito antibiótico, tá? Enquanto não matar aquela bactéria, vai continuar o processo inflamatório. Então, ou seja, eles não interrompem o processo autoimune, nem impedem destruição lenta dos tecidos, seja nas articulações, que acontece muito na artrite reumatoide. Isso significa o quê, pessoal? Que a inflamação com o uso dos AINES vai melhorar, só que a doença de base vai continuar evoluindo se você não tiver um outro tratamento específico, certo? Quais são as limitações da inflamação crônica, tá? Os AINES não vão ter um grande efeito em outros mecanismos da inflamação, como, por exemplo, liberação de citocinas e quimiocinas, que são as substâncias que recrutam células de defesa. Os AINEs não têm uma função significativa aí. Na questão da migração de leucócito ao local inflamado, também os AINEs não vão atuar com força nesse mecanismo. Liberação de enzimas lisossômicas que degradam os tecidos. Os AINEs não vão ter essa função de atuar nessa liberação ou no impedimento dessa liberação, e nem na produção de radicais de oxigênio tóxicos que pioram a lesão. Em resumo, eles vão melhorar os sintomas, a dor e o inchaço, só que não vão impedir o dano celular típico das doenças inflamatórias crônicas. Resumozinho clássico, tá? Os anti-inflamatórios, eles fazem o quê? Reduzir a produção de prostaglandinas, diminuindo dor e edema, mas eles não tratam a causa da inflamação. Os analgésicos, o efeito analgésico dos anti-inflamatórios, eles vão fazer com que você tenha menos sensibilidade nervosa, só que não vão regenerar os tecidos. E a ação antipirética deles, tá? Vão reduzir a febre, porque vão atuar lá nas COX do cérebro, só que não vão agir diretamente nas infecções. E a função de antiagregação plaquetária, que é diminuir a agregação, como é o caso da aspirina. Nem todos os AINEs têm esse efeito. Então vamos lá. A temperatura corporal ela é regulada, ela é controlada lá no hipotálamo, certo? Lá tem um checkpoint regulatório. Esse centro, lá no hipotálamo, ele vai manter o equilíbrio da produção e da perda de calor. Quando você tem alguma infecção ou alguma inflamação, você vai ter um desequilíbrio desse termostato hipotalâmico, causando a febre. Como é que essa febre surge? Vamos lá. Imagina que você seja infectado por uma bactéria patogênica. Essa bactéria patogênica vai ter algumas toxinas que são da bactéria, são endotoxinas bacterianas. Essas endotoxinas bacterianas vão fazer com que nossas células de defesa, como o caso dos macrófagos, vão liberar um tipo de citocina, que é a IL-1, tá? Interleucina 1. Essa interleucina 1 vai lá para o hipotálamo e vai estimular lá no hipotálamo a produção da PGE2, que é um tipo de prostaglandina. E essas prostaglandinas vão elevar o ponto de ajuste da temperatura corporal. É como se dissesse assim, calma, a temperatura do seu corpo não é 36,5. A temperatura do seu corpo normal tem que ser 39, 40. Aí vai fazer o que com isso? Para matar as bactérias, para aumentar a temperatura, só que também vai desnaturar essas proteínas e tal, então não é bacana. Aí como é que esses AINEs vão agir? Eles vão inibir a COX. O Hengdale fala que a COX-2 induzida pela IL-1, mas ele também sabe que tem a COX-3. Com isso você vai ter o quê? Uma diminuição da proteína de prostaglandinas lá no hipotálamo, e esse termostato hipotalâmico vai ser reajustado para o valor normal. E qual é o efeito final? Quando o ajuste, ele é feito, tá? Quando o ponto de ajuste volta ao normal, o corpo vai ativar alguns mecanismos para perder calor, que é o quê? Vasodilatação cutânea, que é o aumento da perda de calor, e sudorese, que é a evaporação do suor pela temperatura. Resultado final, a temperatura corporal retorna ao normal. Aí vamos lá, tá? Uma observação importante. Em indivíduos saudáveis, os AINEs não vão alterar a temperatura corporal, porque você não vai estar produzindo prostaglandinas lá no cérebro de forma descontrolada. Isso ocorre porque esse termostato lá do hipotálamo, ele só é reajustado se ele tiver alterado. Se não tiver alterado, vai ajustar o quê? Entendeu? Aqui um resumozinho visual. Tipo, você tem uma infecção por bactéria. Vai ter as endotoxinas da bactéria.
que vão fazer com que nossos macrófagos liberem interleucina 1. Essa interleucina 1 vai aumentar a produção de prostaglandinas no cérebro, que aumentam a temperatura. Com os AINES, vai inibir as COX que produzem essa prostaglandina, então você vai ter menos prostaglandinas. E o termostato volta ao normal, diminuindo a temperatura. Então esses AINES, pessoal, eles aliviam a dor leve e moderada, especialmente quando você tem inflamação ou lesão tecidual. E eles atuam em 2 locais, pode ser na periferia ou no sistema nervoso central a nível de medula espinhal. Qual é o mecanismo, tá? Reduzem a produção de prostaglandinas. E essas prostaglandinas, lembra, elas sensibilizam os nossos receptores, que são as terminações nervosas da dor. Então eles vão diminuir a ação desses mediadores inflamatórios, como é o caso da bradicinina, tendo como efeitos clínicos os seguintes: atuar em dores inflamatórias, seja na artrite, na bursite, nas dores musculares e vasculares, dor de dente, tá, que é a odontalgia, na dismenorreia, que é a cólica menstrual, na dor do pós-parto, na dor por metástases ósseas. Então são condições que você vai ter um aumento da COX-2, são funções inflamatórias, e síntese local de prostaglandinas. Então esses AINES vão agir nessas situações. Elas podem ser usadas sozinhas, ou quando elas não são eficazes sozinhas, aí você tem que fazer uso de combinação com opioides. Às vezes com opioides fracos, ou ainda, às vezes mesmo com associação com opioides fracos não vai dar certo. Você tem que prescrever um opioide forte. Então eles reduzem essa dor pós-operatória, e em alguns casos diminuem até a necessidade de opioides em 1/3. Essa é uma vantagem do Brasil ter dipirona, porque a dipirona, ela é melhor que o paracetamol. Desculpa, produtor de paracetamol, a dipirona ela age de forma muito mais eficaz e mais rápida. Se por acaso no Brasil nós tivéssemos a proibição dessa dipirona, o risco de você intercalar para analgésicos mais fortes era grande. Por que nos Estados Unidos eles têm essa crise dos opioides? Muito se dá porque lá a dipirona é proibida. Por vários pontos que a gente vai conversar mais tarde. Porque foram feitos estudos lá com maior risco de agranulocitose e ela foi proibida. Aí lá tem o paracetamol. Mas até o paracetamol sendo atacado, atualmente, vocês viram o presidente dos Estados Unidos dizendo: não tome paracetamol, dizendo que o paracetamol tinha risco de autismo para crianças. Isso nós não temos hoje, tá? Eu tô falando hoje, outubro de 2025. Não há evidências científicas robustas de que o paracetamol cause autismo. Tá, pessoal? Vamos pensar, né? Só um parênteses bem rápido, tá? O foco não vai nem ser tanto esse. Mas vamos lá. Se eu faço uma relação assim, pego mulheres que tomam paracetamol e mulheres que não tomam paracetamol, e você observa um efeito assim, controlado, direitinho, tal, você pode fazer até uma correlação. Mas não é uma coisa randomizada, não é uma coisa controlada. Então se você pega assim, várias mulheres que têm filhos autistas e pergunta assim pra elas: você tomou paracetamol na gestação? Muitas vão dizer que tomaram. Mas se você também perguntar pra mães que não têm filhos autistas e perguntar se tomou paracetamol na gestação, elas vão dizer: tomei. Então você vai ignorar todas essas que tomaram e não tiveram e vai dar sua atenção para aquelas que tomaram e tiveram. Se você vai querer ter um viés de confirmação. Então muita atenção, pessoal. Olhem se o que vocês estão. Olhem quem tá falando e com base em quê. Vocês leiam o documento que a pessoa tá falando e você vê se tem evidências robustas lá. É isso que eu quero dizer a vocês. Então vamos lá. Esses AINES, como é que eles agem nas dores de cabeça? Tá? Eles aliviam essas cefaleia, essas dores de cabeça, e por qual mecanismo? Porque vão reduzir a vasodilatação causada pelas prostaglandinas na vasculatura do cérebro. Como é que é essa ação central na medula espinhal? Lembra que o sistema nervoso central é o quê? Encéfalo, medula espinhal, tá? Então eles vão agir na ação central, especificamente na medula espinhal. Então, por exemplo, se você tem uma lesão inflamatória, ela tende a aumentar a COX-2. Se aumentar a COX-2, você vai ter liberação de prostaglandinas nesse local, que a gente está falando da medula espinhal. O que vai facilitar o quê? A transmissão da dor nas fibras aferentes, que são fibras sensitivas. Os AINES eles vão inibir essa facilitação, o que vai reduzir a percepção da dor. Então essa ação central é um pouquinho menos compreendida, mas reforça que os AINES têm sim um efeito analgésico global, e não apenas periférico. Não é tão global quanto os opioides, tá? Mas são sim, eles também atuam na medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Então a ação periférica inibe a COX, inibe prostaglandinas, reduz o efeito inflamatório, seja artrite, cólica, dor pós-operatória, e o efeito central na medula reduz prostaglandinas espinhais, o que diminui a tensão da dor, tá? Vai reduzir essa percepção da dor e potencializar o efeito analgésico. Se bem que esse efeito aqui é muito mais forte nos opioides. Os opioides são muito mais centrais do que os AINES, mas os AINES também têm uma ação central. Vamos falar sobre um pouquinho dos efeitos adversos, tá?
Detalhe, a carga de efeitos colaterais nos AINES ela é bem elevada. Principalmente quando você tem uso extensivo na população idosa. A população idosa ela é bem mais vulnerável, tá? O fígado dela já sofreu vários danos durante a vida, os rins, períodos prolongados de uso e doses altas em doenças articulares crônicas. Tá? Tudo isso aumenta a incidência de efeitos adversos. Os principais órgãos afetados são trato gastrointestinal, fígado, rins, baço, sangue e medula óssea. Como as prostaglandinas elas vão participar de processos fisiológicos importantes, como a citoproteção gástrica, agregação plaquetária, autorregulação vascular renal, indução do trabalho de parto, quando eu interfiro a produção delas, eu vou interferir em todos esses processos, gerando efeitos adversos. Todos os AINES eles vão compartilhar efeitos colaterais semelhantes, porque eles vão atuar nas COX, tá? Então os mecanismos são esses, só que tem alguns AINES que eles vão ter os chamados efeitos idiosincráticos, que são efeitos adversos adicionais, que são específicos de determinadas classes. Então vamos lá. Os AINES seletivos para COX-2 têm menos toxicidade gastrointestinal em comparado aos não seletivos, mas não é isento de risco gastrointestinal. Tá? O risco gastrointestinal ainda acontece também com os inibidores da COX-2. Não tanto quanto os inibidores não seletivos, mas sim, continua. Então vamos lá. Os distúrbios gastrointestinais causados por os AINES, tá? São os eventos adversos mais comuns deles, tanto que nas provas de concurso, de residência, quando cai efeitos adversos dos AINES, o foco maior é no trato gastrointestinal, tá? Porque inibindo a COX-1 gástrica, você vai ter redução de prostaglandinas protetoras. O que é o resultado? Aumento da secreção de ácido e redução da proteção da mucosa gástrica. E quais são as funções dessas prostaglandinas na mucosa gástrica, tá? Por meio da COX-1. Eles vão inibir a secreção do ácido gástrico, vão estimular a produção de muco e de bicarbonato, manter a integridade da mucosa gástrica, e se eu vou inibir essa COX-1, inibir essa via, aumenta o risco de dano gástrico. Quais são os sintomas mais frequentes? Os sintomas leves a moderados, nós temos o desconforto gástrico, que é a dispepsia, constipação, náuseas e êmesis, vômitos, tá? E pode evoluir para complicações mais graves, como hemorragias, úlceras gástricas duodenais e perfuração gastrointestinal. Aí vamos ver o quanto isso é grave, tá? Estima-se que de 34% a 46% dos usuários de AINES vão ter algum dano gastrointestinal. Essa lesão, ela pode às vezes nem ter sintomas, mas mesmo sem ter sintomas, o risco de hemorragia grave ou de perfuração do seu estômago duodeno continua, tá? Nos Estados Unidos, mais de 100 mil hospitalizações por ano acontecem por complicações gastrointestinais pelo uso de AINES. E a mortalidade aproximada é de cerca de 15% nos casos graves. Então, em relação à vida da administração, tá? Essa lesão ela pode ocorrer tanto por administração oral, como por administração parenteral, tá? Com efeito sistêmico. A aspirina, por exemplo, ela também causa um dano local lá na mucosa gástrica. Aí existem alguns mecanismos que foram feitos, algumas estratégias para diminuir esse efeito adverso. Por exemplo, você combinar um AINE com um análogo de prostaglandina. Porque é o seguinte, qual o problema? Não é você impedir a formação de prostaglandinas protetoras? Então, já que não vão ser produzidas essas prostaglandinas protetoras, vamos prescrever um análogo dessas prostaglandinas protetoras. É o caso do misoprostol, tá? O misoprostol é um análogo de prostaglandina. Então, o misoprostol vai reduzir o dano gástrico. Então, o que você faz? Você co-prescreve, tá? Você faz uma co-prescrição com os AINES, combinando um comprimido que tenha um AINE e um misoprostol. É o caso clássico do Artrotec, que você está vendo aí na imagem. O Artrotec é a combinação do diclofenaco, que é um AINE, com o misoprostol. Qual o objetivo, que a gente falou nesse instante? Proteger a mucosa gástrica do uso crônico dos AINES. Então, ou seja, se esse AINE vai impedir de produzir prostaglandina, então vou prescrever junto com esse AINE uma prostaglandina, um análogo da prostaglandina. Isso vai reduzir o risco de úlceras e de hemorragia no trato gastrointestinal, só que não pode ser usado de forma alguma em mulheres grávidas, tá? Por quê? Porque o misoprostol, ele tem um efeito uterotônico. Eu até coloquei a observação aqui embaixo para vocês, para ampliar. O misoprostol ele tem uma ação uterotônica, então ele é contraindicado nas gestantes, porque ele pode causar aborto, indução de parto. Por isso essas formulações devem ser prescritas com cautela em mulheres em idade fértil, sem método contraceptivo seguro, certo? Aí vamos lá. Falando um pouquinho sobre os AINES seletivos da COX-2 e sua tolerabilidade gastrointestinal. Qual era a expectativa quando isso foi feito? Manter a eficácia analgésica
ou anti-inflamatória com menor dano gastrointestinal. É o caso, por exemplo, nós temos o meloxicam. O meloxicam, ele não é totalmente seletivo para COX-2, mas ele tem uma seletividade parcial para COX-2. Ele é mais bem tolerado. Aí foram feitos alguns estudos prospectivos com os inibidores da COX-2 específico, tá? O celecoxib e o rofecoxib. Quando você compara com os AINES não seletivos em pessoas que tinham artrite, qual foi o resultado observado? Sim, teve benefício gastrointestinal, só que menor que o esperado. Por quê? Porque esperavam que tivesse zero danos gastrointestinais, mas continuaram os efeitos gastrointestinais mesmo com os coxibes. Só que não tanto quanto os não seletivos, isso é bem claro. Então aqui, ó, essa seletividade ela vai depender da ação intrínseca do fármaco, da cinética inibitória, de como o nosso corpo trabalha com o fármaco, tá? A farmacocinética. Inclusive, Warner e Mitchell, 2008, falaram que a seletividade ideal seria qual? Inibir a COX-1 de forma mínima e a COX-2 em mais ou menos 80%. Ainda nas lesões, nos efeitos adversos do trato gastrointestinal. Esses AINES, eles podem ainda causar lesões no intestino delgado, tá? Porque existe um mecanismo que ainda não é bem certo, mas que também não envolve a COX, e esses AINES eles atuam. Isso é um possível envolvimento não exclusivo das COX, que vão atuar no duodeno, no jejum e no ilho. Aí, fechando aqui, tá? Os distúrbios gastrointestinais, eles são comuns e potencialmente graves com os dos AINES. A inibitação da COX-1 é o principal mecanismo, mas não é único, porque a questão lá do intestino delgado. Estratégias protetoras e uso da COX-2 seletivos podem reduzir esses riscos. E uma avaliação individual do paciente vai ser essencial, para saber se ele pode ou não prescrever, a depender de como esse paciente ele reage. Por exemplo, se for um paciente que ele tem dores muito fortes e ele tem risco enorme de perfuração do trato gastrointestinal, porque já tem úlcera e tal, você vai evitar prescrever um medicamento que seja não seletivo, você vai especificamente com o seletivo da COX-2. Mas a gente tem que avaliar, será que esse paciente também não tem risco cardiovascular elevado? Será que ele não já teve infarto? Será que ele já teve AVE? Ou tem como é que está o coagulograma dele? Tudo isso tem que ser avaliado, tá, pessoal? O dedímero. Aí agora vai falar de lesões da pele. Dá um pouquinho d'água, tá? Rapidinho. Cumprido nesse assunto? Mas vamos lá, vamos terminar todo. As reações cutâneas induzidas pelos AINES, tá, pessoal? É nesse ponto que acontecem os famosos efeitos idiosincráticos. O que são efeitos idiosincráticos? São aqueles que são específicos, que são incomuns, imprevisíveis e, detalhe, não dependem da dose, não estão relacionados ao mecanismo farmacológico, são peculiares daqueles medicamentos, tá? Então a frequência varia conforme o fármaco. Vamos ver aqui na frente. Então vamos lá. Os fármacos que são mais associados a problemas cutâneos são o ácido mefenâmico, esse aqui tem no Brasil, tá? E o sulindaco. Eu não sei se o sulindaco tem no Brasil. Mas a frequência com ácido mefenâmico é de 10 a 15% e com o sulindaco é de 5 a 10%. Existem algumas formas leves de problemas cutâneos. Por exemplo, um eritema, que é a vermelhidão cutânea leve. Urticária, que você já viu aquelas placas que acontecem, principalmente depois que você coça muito, tá? Isso é muito comum, por exemplo, quando você passa a mão numa urtiga. Acho que vocês sabem que é urtiga, tá? Aquela planta que causa muita coceira, então você coça tanto que forma aquelas erupções cutâneas com essas placas congestivas, um pouquinho salientes, tá? E geralmente elas coçam muito, tá? Isso é a urticária. E também pode causar fotossensibilidade, ou seja, o uso de AINES na pele podem causar, quando causam reações menos comuns e menos graves, são eritema cutâneo, urticária e fotossensibilidade, que é a sensibilidade à luz. E quais são os efeitos graves e potencialmente fatais? São raros, tá, pessoal? Raríssimos. Mas quando acontece, aí é complicado. Um é a síndrome de Steve Johnson. Inclusive, teve uma das aulas de antibiótico-terapia que eu falei sobre isso. Que é quando você tem um rastro bolhoso, que pode envolver mucosa e o trato intestinal. Que você vê que acontece cerca de 10% da pele acometida. Você tem a síndrome de Steve Johnson. E tem a necrólise epidérmica tóxica. Aí você vê essa outra imagem, tá, pessoal? Quando você tem mais de 30% da pele acometida. Você tem um descolamento extenso da sua epiderme. E ela é muito rara, só que a mortalidade dela é bem mais alta. E por que elas acontecem? Então, o mecanismo é incerto, por isso que a gente chama de efeito idiosincrático. É peculiar, é incomum. Acontece por uma resposta imunológica àquele fármaco, certo? Então essas reações cutâneas elas variam de leves a potencialmente fatais. Uma observação clínica cuidadosa vai ser essencial para ver se esse paciente ele tem ou não
uma maior predisposição para desenvolver esses efeitos. Você tem que avaliar, você não é prescrever e joga o paciente para lá. Tem que acompanhar, você tem que, principalmente na atenção primária à saúde, você tem a questão da longitudinalidade. O paciente continua sendo acompanhado por você, mesmo que ele seja encaminhado, por exemplo, para uma atenção secundária. Então você tem que fazer sempre uma avaliação e suspender imediatamente esse AINE em caso de sinais de reação cutânea grave. Tá? Agora, nos rins, em indivíduos saudáveis, doses terapêuticas não afetam a função renal, só que em pacientes que já têm problemas renais, tá, pacientes suscetíveis, pode causar uma insuficiência renal aguda ou uma injúria renal aguda reversível, mesmo após o uso a suspensão desse fármaco. Qual é o mecanismo que isso acontece? Geralmente é por conta de uma inibição das prostaglandinas lá nos rins, tá? Dos prostanóides, PGE2, PGI2. Essas prostaglandinas, elas são muito importantes para aumentar o fluxo renal, porque vão dilatar a arteriolar aferente, fazendo com que entre mais sangue lá no glomérulo, tá? Aumenta a perfusão renal. Promover essa dilatação compensatória em resposta à noradrenalina e à angiotensina 2. Então, se você inibe essas prostaglandinas, você tem uma vasoconstrição dessa artéria renal, então essa artéria renal ela vai contrair, porque não vai ter prostaglandina para dilatar. Então, se contrai, reduz o fluxo e você tem mais risco de injúria renal aguda. Quais são os grupos de maior risco, tá, para esses problemas renais? Recém-nascidos, idosos e pacientes que já são cardiopatas, hepatopatas, nefropatas ou que estão com alguma hipovolemia, que é redução do volume circulante. Seja por conta de vômitos excessivos, hemorragias. Existe uma situação que a gente chama de nefropatia analgésica. Acontece muito com o uso crônico e abusivo dos AINES, que pode levar a uma nefrite crônica e a uma necrose papilar renal. É o famoso quadro da nefropatia analgésica. Quais são os principais fármacos envolvidos, tá? Antigamente tinha um fármaco que era a fenacetina. Essa fenacetina já foi retirada do mercado. E ela era a principal causadora dos danos renais. Aí é o seguinte, ela tem um metabólito que é menos tóxico para os rins, que é o paracetamol, tá? Então o acetaminofeno, ele é menos tóxico para os rins, só que ele é mais tóxico para quem? Para o fígado. Então vamos lá, em relação a dano renal, uso prescrito versus uso abusivo. O uso regular e controlado, com prescrição médica, com acompanhamento médico, é menos prejudicial. Por quê? O médico vai estar sempre atento a qualquer efeito adverso grave e já suspender ou trocar por um menos nefrotóxico. Já quando você faz uso sem acompanhamento, vai ser muito comum o consumo intenso, prolongado, sem orientação, porque esses anti-inflamatórios, eles são de venda livre, muitos deles, dando maior risco de lesão renal. Conclusão clínica que nós temos é que a lesão renal pelos AINES ela é prevenível, principalmente em relação ao uso racional. Então é necessário monitorar esses pacientes de risco, crianças, idosos, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, e suspender precocemente esses AINES para você reverter a injúria renal aguda. Agora, quais são os efeitos no coração e nos vasos sanguíneos, tá? A aspirina, por exemplo, ela tem uma ação que é antiagregante plaquetária. Ela é muito boa para quem? Para pacientes que já têm doenças tromboembólicas prévias. Quem já teve infarto, quem já teve acidente vascular encefálico isquêmico. Só que detalhe, existem AINES que eles podem elevar a pressão arterial, que vão acabar competindo com os antihipertensivos, contrapondo-se a esses efeitos desses fármacos e podem elevar a pressão. Então eles podem provocar eventos cardiovasculares adversos, como um AVC ou um infarto, por conta do aumento da pressão arterial. Não especificamente a aspirina, tá? Os demais. Aí, o seguinte, em relação aos problemas cardiovasculares, não podemos deixar de falar dos coxibes, que são inibidores seletivos da COX-2. Teve o caso do rofecoxib. O rofecoxib, em 2004, foi retirado do mercado. Porque foi o seguinte, inicialmente, ele foi prescrito, criado, né, para reduzir os efeitos gastrointestinais, principalmente. Só que depois, tava muita gente acontecendo de, sei lá, morrer de infarto. Quando foi investigar, fizeram alguns ensaios clínicos e observaram que o rofecoxib aumentava o risco cardiovascular com o uso prolongado. Aí em 2002 foi adicionada uma etiqueta de alerta sobre esse risco. Aí um estudo de longo prazo mostrou um aumento significativo desses efeitos cardiovasculares após 18 meses de uso. Qual foi o resultado? Retirado do mercado em 2004. Então vamos lá. O risco cardiovascular e a duração.
Com exceção da aspirina em baixa dose, que protege o coração dos efeitos trombóticos, os demais, tá, causam como efeitos adversos, com uso prolongado, uma competição com os antihipertensivos e também, se for um coxíbio, pode aumentar o risco tromboembólico, tá? Então, detalhe, tem alguns outros fármacos que são bem mais tolerados. É o caso de Rai e colaboradores de 2009, falava do naproxeno, tá? O naproxeno ele é bem mais tolerado. E quando você tem o uso controlado, mesmo com esses fármacos coxíbeis, se eles são usados em curto prazo, é de boa, tá? Com prescrição médica e acompanhamento médico. Ainda sobre os efeitos no coração e dos vasos sanguíneos. Isso vai acontecer com um dano renal. Porque assim, lembra que a COX-2 ela não age também nos vasos sanguíneos e nos rins? Se você prescreve, tá, um medicamento que inibe COX-1 e COX-2, ou mesmo que iniba só COX-2, você vai ter menos prostaglandinas lá na mácula densa. E a mácula densa, ela é tipo assim, um sistema de fofoca lá dos rins. Então, tipo, se você precisar de mais perfusão renal, essa mácula densa vai dar essa transmissão para a arterial aferente. A arterial aferente faz o quê? Vasodilata para entrar mais sangue, tá? Se por acaso você não tem essas prostaglandinas, não consegue dilatar o vaso. Então entra menos sangue, menos perfusão renal. Isso tudo, pessoal, vai acontecer tanto afetando os rins quanto o coração e os vasos sanguíneos. Você vê que muitos problemas dos rins afetam o coração e vice-versa, tá? Então, inibindo a COX-2 na mácula densa, reduz prostaglandinas lá, essas prostaglandinas regulam a função renal, liberação de renina, pressão arterial, e esse efeito hipertensivo é dependente da dose, do tempo, e é raro em curto prazo. Em curto prazo pode utilizar, de boa, tá? Prescreve até 4 dias, 5 dias, 7 dias, mas se você for prolongar e tomar... Tem pessoas, pessoal, que acordam e já vão tomar, não vou nem dizer um medicamento, tá? Mas vocês já sabem, qualquer anti-inflamatório. Por quê? Tô com dor de cabeça. Às vezes não é nem dor de cabeça, às vezes é uma desidratação. Tome água direitinho, tá? Aí as pessoas já vão para o uso de medicamentos. Tem gente que tem uma polifarmácia gigantesca, e não são só idosos. É muito comum o uso de polifarmácia em idosos. Mas eu conheço muita gente jovem, universitária, que é cheia de remédio em casa e toma para qualquer situação. Aí outros efeitos dos AINES, tá? Que não são específicos de algum sistema. Além dos efeitos gástricos, renais e cutâneos, esses AINES podem ter outros efeitos adversos, alguns raros, porém clinicamente relevantes. Existe um problema chamado asma sensível à aspirina. Cerca de 5% dos pacientes podem desenvolver essa asma, especialmente por conta do uso da aspirina. O mecanismo ainda não é muito bem conhecido, tá? Mas está relacionado à inibição da COX e possível infecção viral pré-existente sensibilizadora. E a reação cruzada com os AINES ainda é um mecanismo bem incerto, tá, pessoal? Mas, vocês lembram da primeira imagem lá que eu coloquei? Que o azaractônico pode ir para a via das ciclooxigenases e das lipoxigenases. Se você, por acaso, prescreve os AINES que agem só nas COX, você muitas vezes deixa essa lipoxigenase agindo. E a lipoxigenase vai produzir leucotrienos. Lembra qual é um dos produtos dos leucotrienos? Aliás, qual é um dos efeitos lá dos leucotrienos? Broncoconstrição, tá? Então pode ter algo a ver também com esse mecanismo. No sistema nervoso central, tá? Pode ser que esses AINES causem. É menos comum, tá? Mas pode acontecer tontura, cefaleia, confusão, especialmente em idosos, e sonolência. Alterações hematológicas, tá? Pode acontecer distúrbios na medula óssea, são bem mais raros, mas quando acontece, pode gerar uma anemia aplástica. Eu coloquei até o significado aqui do lado, tá? Que é uma condição rara no qual a medula espinhal, a medula óssea, perdão, medula espinhal, medula óssea, ela começa a produzir menos células sanguíneas. Então pode você desenvolver menos glóbulos vermelhos, causando anemia, aí você vai ter fadiga, palidez, tontura, menos glóbulos brancos, tá? Você vai ter um maior risco de ter infecções, porque eles são as células de defesa, e queda de plaquetas. Se cai as plaquetas, tem mais sangramentos. Aí você tem mais facilidade de desenvolver na sua pele petequias, equimoses, você colocar sangue pelo nariz, que é a famosa epistaxe, tá? E quando diminui esses três componentes, essas três linhagens celulares, a gente chama de pancitopenia, porque você vai diminuir eritrócitos, leucócitos e trombócitos, que são as plaquetas. Outro ponto também, outra alteração hematológica que pode ter para o uso dos AINES é a granulocitose. Aí eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. O que é essa granulocitose? É quando você tem uma diminuição dos granulócitos, tá? Que são células de defesa, especificamente os neutrófilos, eosinófilos e basófilos.
Essa granulocitose, ela é uma reação muito grave que pode causar morte. Inclusive foi ela que, segundo estudos lá nos Estados Unidos e em vários países da Europa, proibiram a dipirona. É para pensar, pô, então por que a dipirona é permitida no Brasil? Porque no Brasil e em alguns países da América Latina, o risco de granulocitose é mínimo do mínimo do mínimo, tá? Então, os benefícios superam demais os riscos. Quanto de você já tomaram dipirona? Inúmeros. Eu, por exemplo, tomei dipirona hoje. Eu tomei dipirona nem quando era criança. Não é recomendado tomar dipirona desse jeito. Eu tô falando que a dipirona é tão... Quantas pessoas você conhece que tiveram uma granulocitose? Vamos lá. Eu não conheço pessoal, não conheço ninguém que teve a granulocitose pelo dipirona. Porque realmente no Brasil é muito raro, tá? Você vê, eu não tô falando só uma questão de senso comum. Ah, eu não vi. Gente, pega os estudos. Tem uma matéria da BBC News Brasil, inclusive aqui no YouTube, vocês pesquisam depois, porque a dipirona foi proibida nos Estados Unidos. Aí colocam lá a porcentagem de pessoas lá que tiveram a granulocitose e pessoas nos demais países que permitiram. Tudo isso, pessoal, é feito com estudos, tá? Tem que ter uma robustez para você recomendar ou não a suspensão. Existem agências reguladoras em cada país que permitem ou não o uso de medicamentos. No Brasil é quem? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é respeitada no mundo inteiro. E a Anvisa continua permitindo o uso da dipirona, por quê? Porque o risco é mínimo do mínimo dos mínimos, certo? E também alguns AINES podem causar também trombocitopenia, que é bem mais incomum, tá? Que é a queda do número de plaquetas. Efeitos hepáticos. Algumas alterações acontecem geralmente quando você tem um risco renal associado, e a superdosagem de paracetamol, que é o acetaminofeno, ela pode causar insuficiência hepática grave. Alguns efeitos na agregação plaquetária, todos os AINES, tá? Exceto os inibidores da COX-2, que são os COX-CIBs, inibem a agregação plaquetária. Com o resultado, podem aumentar o tempo de sangramento. Isso acontece principalmente quem faz o uso da aspirina de forma desenfreada. Porque a aspirina, como eu falei, ela inibe reversivelmente a COX-1 nas plaquetas. Ela impede a agregação plaquetária, consequentemente o sangue fica mais fino, tá? Porque tem menos plaquetas para fazer o tamponamento, tá? A hemostasia. Conclusão, os AINES podem causar efeitos adversos variados, além dos que nós já conhecemos. Então é essencial monitorar os pacientes com histórico de asma, distúrbios hematológicos, hepáticos ou risco de sangramento. E a escolha do fármaco deve considerar essa seletividade da COX-1 ou COX-2 e o perfil do paciente. Aqui são recapitulações, tá? Você pode pausar o vídeo e ver com mais atenção. As isoformas, em quem é mais comum esses usos crônicos, os principais efeitos gastrointestinais, cutâneos, renais. Aí aqui, essa imagem eu tenho que parar para explicar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou ampliar. Aqui é a mácula densa, tá? Aí nessa mácula densa, ela que vai dizer, por exemplo, quando a artéria aferente, ela deve vasodilatar ou vasocontrair. Então, como é que ela consegue vasodilatar? Com prostaglandinas. Então, se você prescreve AINES, você vai ter menos prostaglandinas nos rins. Consequentemente, essa arteríola não vai conseguir dilatar quando ela precisar de mais sangue, tá? Podem causar uma injúria renal aguda. Efeito hematológico, já conversamos. É a conclusão clínica, tá? A maioria dos efeitos adversos resulta na inibição da COX-2, mais do que a COX-1, mais do que a COX-2, porque a COX-1 ela é constitutiva. Então, se eu impeço ela de atuar, vários mecanismos homeostáticos deixam de agir. E a COX-2 tem uma parte constitutiva? Tem, mas tem uma parte que ela não é constitutiva. O maior risco é em idosos asmáticos, pacientes com doença renal, hepática, cardiovascular, e a escolha do fármaco deve considerar o quê? A seletividade da ciclooxigenase e o perfil do paciente. Vamos agora falar sobre alguns AINES e COX-CIBs importantes. Primeiro da aspirina. Tá? A aspirina, que é o AS, foi um dos primeiros fármacos sintetizados, um dos medicamentos mais consumidos do mundo, ainda hoje, presente em muitas formulações de venda livre. Ele é pouco solúvel, só que os sais de sódio e de cálcio dele dissolvem-se de forma rápida em soluções aquosas. Por isso que ele pode ser prescrito com essa via. Antigamente, ela era conhecida como o, entre aspas, velho burro de carga, tá? Porque ela era o anti-inflamatório modelo. Só tinha ele. Só que atualmente você tem anti-inflamatórios mais potentes. Então você não prescreve a aspirina para inflamações mais moderadas ou graves, tá? Ela começou a ser substituída por outros AINES mais bem tolerados. Hoje, predominantemente, é um fármaco usado para prevenção de problemas cardiovasculares, prevenção de problemas trombóticos, porque vai inibir de forma prolongada a COX-1 das plaquetas, reduzindo a agregação plaquetária, reduzindo a produção a formação de trombos.
Esses AINES, pessoal, de uma forma geral, eles são muito utilizados, mas têm efeitos adversos importantes, já falamos sobre isso, gástricos, renais, pulmonares, vasculares, risco maior em idosos com doenças prévias. Usos clínicos, antitrombóticos, pessoas que sofreram infarto, tá? Depois vão ficar fazendo uso da aspirina para reduzir o risco de trombo arterial. Existem outros AINES que têm uma menor inibição do tromboxano plaquetário, que pode causar um efeito trombótico perigoso. Em relação à analgesia, tá? Esses AINES podem ser usados para dor aguda, dor crônica ou pós-operatório. Para dor aguda, aspirina, paracetamol, ibuprofeno. Para dor crônica, naproxeno, piroxicam, que pode ser associado também a opioides de baixa potência. No pós-operatório é muito prescrito o cetorolaco, tá? Para reduzir a necessidade dos opioides. Há defesas anti-inflamatórias, tá? Ibuprofeno, naproxeno, isso é usado muito na artrite reumatoide, gota, distúrbios de partes moles. Antipirético, paracetamol, para agir muito na COX-3. Ainda, voltando aqui para a aspirina, tá, pessoal? A maioria dos AINES inibe essa função plaquetária, só que a aspirina ela é uma estrela nesse ponto porque ela faz inibição reversível da COX por acetilação. Tá? Então as plaquetas elas não vão conseguir mais sintetizar novas enzimas. E isso vai durar a vida toda da plaqueta. Então, pequenas doses diárias já são suficientes para inibir essa função plaquetária. Tá? Tipo, prescrever 75 mg por dia já é o suficiente. Aí vamos lá. Se eu quero evitar que essa pessoa tenha trombos formados. Se por acaso já tiver um histórico prévio, eu estou fazendo uma prevenção secundária ao que ele já teve, tá? Isso é indicado. Agora imagina que você não tem problema cardiovascular. Então vou tomar todo dia aspirina, 75 mg, para eu nunca ter esses trombos. Isso foi feita uma meta-análise, tá? E os riscos de sangramento são muito maiores do que os benefícios. Então não tome para prevenção primária, só para prevenção secundária. O uso da aspirina, olha que interessante, que diz lá no Hengdale. Existem algumas indicações que não são tão populares, mas elas existem. São quais? Para câncer coloretal. A aspirina e alguns outros inibidores da COX-2 podem reduzir alguns tipos de câncer coloretal e outros cânceres, embora tenha de se prestar atenção ao risco gastrointestinal. Tá? Então, isso aqui, pessoal, são estudos muito pequenos. Então, existem evidências para isso? Existem. São robustas o suficiente? Não sabemos. Por isso é colocado tipo quase como uma partezinha. Não é nem um rodapé, não. É uma partezinha lá do capítulo do Hengdale que fala sobre isso. Outro ponto, doença de Alzheimer, que inclusive no capítulo 40 fala melhor. Existem evidências epidemiológicas que sugerem que a aspirina pode ser benéfica, porém até o momento ensaios ainda foram desapontadores. Tá? E também essa aspirina pode ser usada para diarreia induzida por radiação. Então existem essas indicações. Lá no livro do Hengdale fala direitinho sobre isso. Aí alguns aspectos de como nosso corpo interage com esse fármaco, tá? São os aspectos farmacocinéticos. A aspirina, ela é um ácido fraco. Então, quando ele vai ser colocado lá no estômago, tá? No ácido gástrico, ela vai ficar na forma protonada, que vai facilitar a passagem pela mucosa. Só que a maior absorção vai ser aonde? Lá no ilho, porque lá você vai ter uma maior superfície de contato com mais velocidades e microvelocidades. Essa aspirina ela vai ser rapidamente quebrada, hidrolisada tanto no plasma quanto nos tecidos. Vai ser feito por ação das esterases, principalmente lá no fígado. E qual vai ser o produto? O metabólito ativo, o salicilato. Por isso que a aspirina é o ácido acetil salicílico. E o metabólito ativo vai ser o salicilato. Esse salicilato é ele que tem as ações anti-inflamatórias próprias. Foi o anti-inflamatório original, antes de criar a aspirina, inclusive. O mecanismo ele não é totalmente esclarecido, mas ele pode inibir o sistema NF-κB e também inibir a COX de maneira secundária. Outro ponto, tá? O uso clínico desse salicilato pode ser por via oral, não é mais utilizado, tá, como anti-inflamatório sistêmico, e algumas formulações tópicas. Inclusive aqui no Brasil tem o famoso Salompas, tá? O Salompas ele tem o salicilato de metila e o levomentol. Eu coloquei aqui o que é o levomentol. Esse levomentol ele tem propriedades refrescantes, analgésicas e desobstrutoras. Por isso que ele é usado para essas dores nesses locais. Dor nas costas, por exemplo. O metabolismo e a eliminação dele, vamos lá. Cerca de 25% vai ser oxidado. Uma parte é conjugada, formando um glicuronídeo ou um sulfato. E aproximadamente 25% vai ser eliminado de forma inalterada. E a urina alcalina geralmente vai acelerar essa excreção. A meia-vida plasmática dessa aspirina vai variar conforme a dose, mas a duração da ação não depende da meia-vida dele. Por quê? Justamente por conta da ação irreversível da COX via acetilação. A aspirina, tá? Ela é o mais antigo anti-inflamatório não esteroidal, por isso que todos os que fazem sempre estão comparando com a aspirina,
que inativa irreversivelmente a COX-1 e a COX-2, mais a COX-1 do que a COX-2, reduz a síntese de prostaglandinas, causando efeito anti-inflamatório. E detalhe, lá nas plaquetas, o efeito é bem mais antes. Aliás, é no tromboxana 2. Muito mais potente neles, causando esse efeito antitrombótico. Uso clínico, tá? Embora tenha ação anti-inflamatória, é atualmente utilizado para quê? Para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. É usado como antiagregante plaquetário. Por via oral, a absorção é rápida, cerca de 75% metabolizado no fígado. A eliminação desse salicilato em baixas doses tem uma cinética de primeira ordem, tá? De cerca de 4 horas. E em altas doses, a meia-vida de 15 horas. Em doses terapêuticas, tem como efeitos adversos sangramento gástrico leve, mas geralmente quando acontece a pessoa nem sente, tá? É assintomático. E quando são em doses altas, pode causar tontura, aí pode causar o salicilismo. Esse salicilismo, ele é muito mais caracterizado pelo famoso tinido, é o zumbido lá no ouvido, tá? E pode causar surdez. E pode ocorrer também a alcalose respiratória compensada, que a pessoa começa a inspirar demais, então entra muito oxigênio e você vai ter essa alcalose respiratória compensada. Só que em doses tóxicas, isso é muito comum em crianças, você vai ter uma acidose respiratória que não vai ser compensada, não consegue compensar essa acidez do seu corpo com a respiração. Então você vai ter essa acidose metabólica. Aí detalhe, qual o perigo da aspirina em crianças? Síndrome de Reye ou síndrome de Rye. Se escreve assim, R-E-Y-E. Ela é muito rara, só que ela pode causar a famosa encefalite pós-viral em crianças. Então, tipo, a criança ela pega uma virose e toma essa aspirina. Por algum mecanismo que ainda não é tão bem explicado, essa criança pode ter uma encefalite associada a esse uso. E quando você faz a interação com varfarina, por exemplo, você aumenta o risco de hemorragia grave. A varfarina já é um anticoagulante, se você toma uma aspirina que ela impede a agregação plaquetária, o risco é muito maior. A Associação Espanhola de Pediatria ela fala que a síndrome de Reye ou síndrome de Reye é caracterizada pelo aparecimento de inflamação em rápido progresso lá no cérebro e no fígado. É raro. E quando acontece, pega mais ou menos crianças de 4 a 12 anos. Aí detalhe, tá? Geralmente esses salicilatos têm como efeitos adversos efeitos que podem ser locais, sistêmicos ou muito específicos. Os efeitos gerais, tá? Pode ser gastrointestinais, renais, hemorrágicos e hipersensibilidade. O mais marcante em criança é a síndrome de Reye, que é um distúrbio raro após a virose, caracterizado por uma encefalopatia hepática, tem mortalidade em 20 a 40% dos casos, então para uma criança é muito alto. E a incidência, ela reduziu depois que você tirou esse uso pediátrico da aspirina. Hoje em dia, o mais seguro em crianças é o ibuprofeno, tem as doses pediátricas, e o paracetamol, o acetaminofeno, né? Aí, o salicilismo que a gente falou, né, que acontece muito em doses altas, é caracterizado por esse tinido no ouvido, esse zumbido no ouvido, vertigem, hipoacusia, que é a diminuição da acuidade auditiva, e náuseas e vômitos. E quando você tem uma intoxicação grave por aspirina, tá? Em crianças, geralmente é acidental, a criança toma sem os pais estarem vendo. E em adultos é quando eles tentam se matar. Tomar aspirina assim, descontrolado. E as principais repercussões clínicas são alterações graves que vão ter no equilíbrio ácido básico e eletrolítico. Aí como é que acontece essa intoxicação? Tem um mecanismo inicial, uma fase inicial, que você tem um desacoplamento daquela terceira fase da respiração celular, da cadeia transportadora de elétrons. Você tem um desacoplamento dessa fosforilação oxidativa, principalmente lá no músculo esquelético, o que vai aumentar o consumo de oxigênio, aliás, isso, aumentar o consumo de oxigênio e a produção também de gás carbônico. O estímulo central lá do centro respiratório, para você tentar compensar, você vai dar uma hiperventilação, e essa hiperventilação causa uma alcalose respiratória compensada, tá? E você vai ter eliminação renal lá de bicarbonato. E a fase avançada, como é? Você vai ter já uma depressão do centro respiratório, e nessa depressão do centro respiratório você não consegue colocar o gás carbônico como você queria para fora, você tenta eliminar esse gás carbônico. Aí, sobre a base do bicarbonato reduzido, já vai ter como consequência o quê? Uma acidose respiratória não compensada. E uma acidose metabólica adicional, com acúmulo de quê? De piruvato, de lactato e acetato. E quais são as manifestações associadas a tudo isso? Um aumento gigantesco da febre, uma hiperpirexia, por conta do aumento do metabolismo, desidratação, porque a pessoa vai ter várias êmeses repetidas, vários vômitos, excitação do sistema nervoso central, seguido de coma e depressão respiratória, e você pode ter várias hemorragias por depressão da agregação plaquetária. Algumas interações da aspirina com os medicamentos. A varfarina, lembra que a varfarina é o que? Um anticoagulante. Se você vai tomar aspirina com a varfarina, você potencializa o efeito anticoagulante.
Então você pode ter o quê? Hemorragias graves. Tá? E os mecanismos vão do deslocamento da varfarina das proteínas plasmáticas, aumentando essa fração livre ativa da varfarina e inibição da agregação plaquetária com comprometimento da hemostasia. As interações com os antipertensivos, tá? A aspirina, ela pode antagonizar o efeito dos antipertensivos, fazendo com que você perca a eficácia dele no controle da pressão arterial. E também existe a interação deles com os fármacos usados na gota, tá? São os fármacos uricosúricos, que ajudam a excretar o ácido úrico. Essa aspirina, ela vai antagonizar o efeito desses agentes uricosúricos. Quais são os agentes uricosúricos usados, geralmente, né? Probenecida e sulfimpirazona. Esses medicamentos são usados em quem tem gota úrica, tá? Mesmo em baixas doses, essa aspirina pode reduzir a eliminação desses uratos. Então, você deve ter um certo cuidado e não utilizar a aspirina em pacientes com gota que fazem uso desses medicamentos. Aqui, uricosúricos, tá? São medicamentos que são usados no tratamento da gota. Chegamos aqui, saindo um pouquinho da aspirina, vamos falar do paracetamol. O paracetamol, pessoal, ele já é um fármaco muito comum nos Estados Unidos, no Brasil, tá? Inclusive, já falamos sobre o que o Trump falou sobre isso. Não tem evidências científicas robustas, tá? Que façam associação do paracetamol com o autismo. O paracetamol, tá? Tem uma ação analgésica e antipirética potente. Só que a ação anti-inflamatória dela é muito discreta em comparação aos outros AINES. E lembra, inibem geralmente a COX no sistema nervoso central, a COX-3. A COX-2 também, mas a COX é do sistema nervoso central. Geralmente é utilizado por via oral, o metabolismo é hepático, a meia-vida de 2 a 4 horas. As doses seguras vão até 4 gramas. Depois de 4 gramas já não é mais seguro. Mas se chegar de 10 a 15 gramas já são doses tóxicas potencialmente fatais. Tá? Provocando náuseas, vômitos iniciais. Depois de 24 a 48 horas, pode ter uma lesão potencialmente fatal, causada por uma saturação das enzimas de conjugação. Tá? Então vão formar um metabólito tóxico, que é o N-acetil para benzoquinonaimina. O metabólito tóxico, geralmente ele é inativado pela glutationa, só que quando você tem uma queda na glutationa, tá? Uma depressão na glutationa, esse metabólito vai reagir com proteínas celulares, causando o quê? Necrose hepática e necrose renal. Mais hepática do que renal. Aí, como é que você faz quando o paciente está intoxicado por paracetamol? Tá? Existem alguns agentes que aumentam a glutationa. Eles podem prevenir essa lesão hepática. É o caso da acetilcisteína, que é usada na aveia, tá? Por via endovenosa. E tem a metionina. Só que a metionina é por via oral. A eficácia, pessoal, desses agentes vai diminuir depois de 12 horas de ingestão de paracetamol. Então, se intoxicou com paracetamol, passou de 12 horas, for um desses dois aí, já não vai mais fazer tanto efeito, tá? Que podem causar efeitos diversos graves, como náuseas e reações alérgicas. Aí, detalhe, hoje usa mais a acetilcisteína do que a metionina. Tá? Porque a metionina, também por ser por via oral, ela não tem uma absorção muito rápida. E a acetilcisteína, por ser por via endovenosa, a ação já vai ser bem mais rápida, nas vias parenterais tem essa facilidade. Então, cada vez mais se substitui o uso oral pelo uso endovenoso. O uso da metionina pela acetilcisteína. Detalhe, tá? Esses medicamentos, lembra, eles são hepatotóxicos. O paracetamol, ele é hepatotóxico. E a hepatotoxicidade é a principal manifestação dessa intoxicação. A ingestão de grandes quantidades é um método comum de suicídio, infelizmente. E é importante você diagnosticar rapidamente para que você possa administrar uma acetilcisteína, uma metionina de forma rápida. Chegamos agora na rainha do Brasil, tá? Que é a dipirona, tá? São os derivados da pirazolona, a dipirona. Eles são inibidores não seletivos da COX, tá? Então, inibe COX-1, COX-2, COX-3. O principal representante desse derivado da pirazolona é o metamizol, que é a dipirona. Você vê que tem várias formas, né? Pode ser por gotas, pode ser comprimido, pode ser xarope, tem também por via intramuscular e endovenosa, via parenteral. E é um forte analgésico, é um potente antipirético, só que tem baixa atividade anti-inflamatória. Então o uso é bem limitado nas inflamações intensas. O uso é restrito em alguns países, tipo Estados Unidos. Não tem dipirona por conta do risco de agranulocitose, que é uma complicação grave e rara. Amplamente usado no Brasil, porque tem um bom perfil de segurança clínica. Tem um risco hematológico baixo, quando usado em curtos períodos e em doses adequadas.
Então nós não temos evidências que levem a Anvisa a proibir a dipirona no Brasil, graças a Deus. Indicações terapêuticas, geralmente, é uma boa opção para dor aguda, cólicas viscerais, febre, tá? Um antipirético bem eficaz, e é bem tolerado em pacientes com risco, que tem risco gastrointestinal elevado. Os coxibes, tá? São inibidores da COX-2, lá no Reino Unido, pessoal. Eles são 3 os mais famosos, que é o celecoxib, o etoricoxib e o parecoxib. Eles também estão disponíveis em outros países. Alguns foram retirados do mercado por conta da toxicidade cardiovascular, como é o caso do rofecoxib e do valdecoxib. São indicados, lembra, a gente falou várias vezes, só para reforçar, em pacientes que têm um alto risco gastrointestinal, por conta do uso de AIS, e o benefício esperado, lógico, é menos incidência de úlceras e sangramentos gastrointestinais. Isso quer dizer risco zero? Não, vocês já viram que não. Mas é bem menor do que os demais anti-inflamatórios não seletivos. Quais são as limitações? Distúrbios gastrointestinais ainda podem ocorrer, porque a COX-2 participa da cicatrização de úlceras preexistentes e a inibição dela pode retardar a recuperação de lesões antigas. Antes de prescrever um coxib, tem que fazer uma avaliação do risco cardiovascular, especialmente em uso prolongado, e o mesmo cuidado também tem que ser feito com os outros AINES, né? Temos aqui os exemplos, tem aí o genérico. No Reino Unido são autorizados para osteoartrite, artrite reumatoide e outras condições inflamatórias, e são por via oral. Tem uma boa absorção por via oral, o tempo de concentração máxima de 1 a 3 horas, o metabolismo é majoritariamente hepático, e a ligação a proteínas plasmáticas também é bem alta. Alguns efeitos adversos comuns são dores de cabeça, tonturas, rasgo cutâneo e edema periférico por conta da retenção hídrica, tá? Pode deixar você um pouquinho inchado, com retenção de líquidos no corpo. Detalhe, tá? Essa COX-2, ela tem papel na cicatrização das úlceras. Então, mesmo você prescrevendo um coxib ao invés de um AINE não seletivo, você ainda tem um risco gastrointestinal. Baixo, mas tem. Em pacientes com doença ulcerosa pré-existente, o uso deve ser evitado sempre que possível. Aí nós temos essa aqui que é por via parenteral, tá? Que é o parecoxib. Ele é um profármaco daquele valdecoxib que foi retirado do mercado. Pode ser por via oral, por intramuscular, administração. É indicado em tratamento de dor em curto prazo ou também dor pós-operatória. A via parenteral, já falei, tá? Pode ser por via intravenosa ou intramuscular. Mais de 95% é convertido em valdecoxib ativo por hidrólise hepática. O pico plasmático, né, para atingir é de 30 a 60 minutos. Tem uma alta ligação a proteínas plasmáticas. A metabolização dele é hepática, gerando metabólitos inativos, e a meia-vida é cerca de 8 horas. Efeitos adversos, tá? Alguns são graves, muitas vezes relacionados ao valdecoxib, por isso que você tem que monitorar muito bem esses pacientes que vão fazer esse uso, tá? Por conta dos efeitos adversos. Usar com cautela em caso de comprometimento renal e possível anemia pós-operatória. Aqui nós temos uma tabela sintetizando todos esses anti-inflamatórios. Temos, por exemplo, os derivados do ácido salicílico, o próprio AS, que pode inibir irreversivelmente a COX-1 e a COX-2. Tem ação antiplaquetária e anti-inflamatória dose-dependente, com risco de quê? De sangramento e de salicilismo, né? Aquele zumbido no ouvido e até hipoacusia. Os derivados da pirazolona, nós temos a dipirona, que é o metamizol. É um inibidor não seletivo da COX, tem uma ação central complementar, não é o foco dela, complementar. Então tem ação analgésica e antipirética, e tem um risco raro de granulocitose, o que proibiu o seu uso nos Estados Unidos, e é amplamente usado no Brasil. Temos os derivados do paraminofenol, que é o paracetamol, que é o acetaminofeno, que tem uma inibição central da COX, possivelmente na COX-3, que a gente já conversou. Tem uma ação analgésica e antipirética e um risco hepatotóxico quando é acima de 4 gramas. E potencialmente fatal quando é de 10 a 15 gramas. Temos os derivados do ácido heteroárido acético, como é o caso de diclofenaco, que inibe não seletivamente as COX e tem uma leve preferência pela COX-2. Então é analgésico, anti-inflamatório, antipirético, tem uma boa tolerância gastrointestinal e o uso ele é comum em dor e em cólica. Temos os derivados do ácido propiônico, que pega ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, que inibem não seletivamente a COX, que tem uma ação anti-inflamatória bem variável, tá? E uma ação analgésica. E você tem que evitar o uso de ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno com AS, tá? Por conta da interferência no efeito antiplaquetário. Temos os derivados indólicos, como a indometacina e o etodolaco, que fazem uma inibição não seletiva da COX, mas também uma inibição da migração de neutrófilos e linfócitos. No caso, tem uma ação anti-inflamatória e analgésica potente. Então, assim, eles são, tanto a indometacina quanto o etodolaco, eles são anti-inflamatórios muito bons, muito potentes, mas também tem um risco maior de toxicidade renal. Temos os ácidos enólicos, como é o caso do piroxicam e o tenoxicam, que vão fazer uma inibição não seletiva da COX, com meia-vida longa, com ação anti-inflamatória bem potente e uma analgesia. E no caso eles são usados, o uso crônico em doenças reumatológicas, por conta da meia-vida longa deles.
Temos as furanuras de anil, que são os coxibes, tá? Como é o caso celecoxib, a toricoxib, que vão ter uma inibição seletiva da COX-2, tem uma ação inflamatória seletiva e também analgésica, só que são contraindicados em doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Outros, nós temos aqui a nimesulida e o ceterolaco. A nimesulida inibe mais a COX-2, neutrófilos e radicais livres, e o ceterolaco inibe a COX. No caso aqui, a ação é bem variada, é analgésica, anti-inflamatória. A nimesulida ela tem uma ação antioxidante, e o ceterolaco ele é um potente analgésico em uso ambulatorial. E o que nós não vimos hoje, que são os corticoides, prednisolona, porque é um outro assunto, eles não vão inibir a COX, vão inibir muito, assim, vão inibir a enzima que vai converter fosfolipídio em ácido araquidônico, vão inibir a fosfolipase A2. Tendo uma ação anti-inflamatória potente e de amplo espectro, só que o risco é elevado dos efeitos adversos em longo prazo. Essas foram as referências utilizadas. Eita, gente, quem ficou até agora é um guerreiro, viu? Vamos fazer aqui só algumas questõezinhas e a gente termina. Primeira questão, para ver se a gente fixou o assunto. Uma mulher de 52 anos com histórico de osteoartrite procura seu médico devido à dor persistente no joelho. Ela tem usado ibuprofeno regularmente para aliviar a dor. Ela também tem histórico de úlceras pépticas. Qual dos seguintes mecanismos é o principal responsável pelo efeito adverso gastrointestinal dos AINES com ibuprofeno? Que vocês viram. Vamos lá. Qual dos seguintes mecanismos é o principal responsável pelo efeito adverso gastrointestinal desses AINES com ibuprofeno? Inibição de... Era para ser da COX-1, não é não? Se é um efeito adverso gastrointestinal, se inibe a COX-1, não é a COX-2. Vamos ajeitar depois essa resposta aqui. Segunda questão. Atualmente, o país sofre com um grande número de pessoas infectadas com o vírus da dengue. Um dos medicamentos utilizados para o controle da temperatura corporal é o paracetamol, cuja ingestão em excesso provoca um quadro de quê, pessoal? O paracetamol ele é tóxico para quem? Para o fígado. Então, a letra D é hepatotoxicidade. Terceira questão. Os AINES são uma das classes de medicamentos mais vendidos no mundo, sendo especialmente eficaz no tratamento de dores de leve a moderada intensidade e nas inflamações, principalmente ao nível osteoarticular. Nesse sentido, sobre os anti-inflamatórios, marca a alternativa errada, tá? Não é para marcar a certa. Os AINES são antipiréticos? São. São analgésicos? São. São anti-inflamatórios? São. São antibióticos? Não. Então a letra D. Quarta questão. A inflamação constitui um mecanismo de defesa natural do organismo frente aos danos teciduais provocados por traumas físicos, substâncias químicas prejudiciais ou patógenos microbianos. Comumente, os anti-inflamatórios não esteroidais atuam aonde? Inibindo quem? As prostaglandinas, então a letra B. Quinta e última questão. Os anti-inflamatórios não esteroidais são amplamente utilizados para o alívio da dor e inflamação. Eles atuam inibindo as COX, que são cruciais na biossíntese de prostaglandinas, que são substâncias mediadoras da inflamação. Apesar de sua eficácia, os AINES podem causar efeitos adversos significativos, especialmente no trato gastrointestinal, como úlceras e sangramentos, além de potenciais impactos renais e cardiovasculares. Qual dos seguintes fármacos é um AINE? Amoxicilina? Não, amoxicilina é antibiótico. Codeína? Não, que é um opioide. Ibuprofeno? Sim. Varfarina não, que é anticoagulante. Então é a letra C. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.